Olá, tá no ar o Conta Pra Gente, nosso programa sobre educação financeira. Quem já viu nossos programas anteriores, tá ligado que a gente sempre dá dicas para quem tá começando a pensar no assunto. Já falamos de temas iniciais para quem precisa sair do sufoco e ter uma boa relação com as próprias finanças. Então esse programa de hoje é para você que já organizou o orçamento, já quitou as dívidas, traçou os objetivos, fez a tão importante reserva de emergência e tá com uma grana sobrando. Agora o próximo passo é não deixar dinheiro parado e começar a investir. E eu já te aviso que investimento não é coisa só para rico milionário não, tá? Hoje em dia já dá para começar a investir com pouco dinheiro. Sou rica! Sem correr riscos ou acreditar em coaches e nem vai precisar andar de patinete ou se tornar um Faria Limer. Mas por onde eu começo? Mas eu só queria saber que caminho tomar. Isso depende do lugar aonde quer ir. Como eu sei qual o meu perfil de investidor e quais os investimentos ideais para os meus prazos e objetivos? Bom, eu também não tenho essa resposta. É por isso que eu vou conversar com a assessora de investimentos Ana Carolina Maffezoni. Tá. Ela é pós-graduada em Finanças, Investimentos e Banking. Então vamos ao que interessa, que é ouvir as dicas da especialista. Bora lá! Oi, Ana Carolina, é um prazer te receber aqui no nosso programa. E para a gente partir do básico mesmo, como iniciar no mundo dos investimentos, né? Quais são os passos que um investidor iniciante deve seguir? Bom, vamos lá. O primeiro passo é entender o seu momento de vida. Antes da gente começar a escolher os ativos que a gente vai investir, a gente precisa criar um plano também de investimento. O que eu quero dizer com isso? Normalmente a gente trabalha com 3 caixinhas que a gente fala, caixinha de curto prazo, de médio e de longo. Então a de curto prazo normalmente é aquela reserva de emergência que você precisa de mais de imediato, ali para aproximadamente a gente fala de 6 meses, né? Faltou alguma coisa, aconteceu, alguém ficou doente, seu filho ficou doente, alguma coisa estragou na casa, precisa de um gasto maior, você precisa ter um colchão para te atender caso os gastos ultrapassem ali a sua renda. No médio prazo são que eu falo ali de 2 a 10 anos ali, né? Então, assim, quer comprar uma casa, quer investir na educação do filho, quer fazer uma viagem, ali você coloca no médio prazo. Então, você consegue abrir mão um pouco do tempo, né? E buscar um retorno um pouco melhor. E no longo prazo, aí já pensa um pouco mais em aposentadoria, né? Então, ali a gente já consegue buscar ativos que dão mais retorno. Então, assim, basicamente é desenhar esse primeiro plano. E, com certeza, o segundo passo é procurar um especialista para te auxiliar a escolher esses ativos, tá? Porque para cada prazo desse que eu desenhei, existem ativos que podem te auxiliar a buscar um retorno melhor. E o terceiro passo, com certeza, é você escolher uma plataforma que você goste, que seja facilmente visual, que você consiga acompanhar seus investimentos de forma tranquila, para você conseguir perpetuar esse caminho aí dos investimentos, fazendo aportes recorrentes e conseguindo acompanhar. E existe assim um tipo ideal, um melhor tipo de investimento para quem é iniciante? Olha, com certeza para quem está começando a investir, é buscar investir em ativos mais seguros, né? E com certeza ativos mais seguros têm um retorno um pouco menor, mas vale a pena para você também não ter uma dor de cabeça maior do que você não teria se não estivesse investindo. Então, com certeza, você começar a investir em ativos mais conservadores, nesse ponto pode ser, por exemplo, uma renda fixa. A poupança se encaixa nisso, mas ela traz um retorno muito baixo. Mas, por exemplo, um fundo de renda fixa, um CDB de banco também, que são títulos de dívida de bancos, ou, por exemplo, títulos de dívida do próprio governo também, que você consegue comprar e são ativos bastante seguros. E como eu posso identificar o meu perfil de investidor? Normalmente, quando você abre conta num banco ou numa corretora, eles pedem para você responder um perfil de investidor, tá? Então, ali aquelas primeiras perguntas são básicas para você identificar. Então, questão de tempo, questão de prazo, qual é o seu sentimento. Mas para você entender de verdade qual é o seu perfil, é você começar a investir, não tem jeito. Então, você começar a colocar o recurso nos investimentos, entender como você reage às oscilações do mercado, tudo isso vai te dar tranquilidade para buscar um retorno melhor. Então, realmente, você ir tentando conhecer novos tipos de investimento e se percebendo
como você reage a essas oscilações é o que vai identificar o seu perfil. Ana Carolina, e o que levar em consideração na hora de investir? Existem 3 pontos super importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai começar a investir, que são os 3 pilares ali da carteira de investimentos que a gente fala, que é liquidez, que é a facilidade de converter o investimento em dinheiro, segurança e retorno. Infelizmente, os 3 no mesmo investimento você não consegue achar. Você precisa abrir mão de um dos 3 para um único tipo de investimento. Então, por exemplo, se você quer um investimento mais seguro, então você vai ter que abrir mão do retorno. Você vai ter mais segurança e vai ter mais liquidez. Se você quer algo com mais retorno, então você vai ter que abrir mão um pouco da segurança para buscar esse retorno maior. E possivelmente também abrir mão da liquidez, porque você não consegue ter ativos de alto retorno com um horizonte de investimento de curto prazo. Tá, então, basicamente, esses 3 pilares, a gente monta uma carteira de investimentos diversificada, um pouco em cada ativo dentro desses perfis, para a gente potencializar o retorno sem abrir mão da liquidez que você precisa. E muita gente, ao ouvir certos termos, como carteira de investimentos, por exemplo, acha que é uma coisa fora da realidade, exclusiva para milionários, o que não é verdade, né? Investimento pode ser para todo mundo. Bom, para o brasileiro de antigamente, realmente, só quem tinha milhões conseguia investir em ativos bacanas, né? Em investimentos de bons retornos e de qualidade. Mas agora isso mudou, tá? Então, assim, hoje você, com R$50, você consegue abrir uma conta numa corretora e investir em ativos de curto prazo, por exemplo, ativos seguros com esse valor. Por exemplo, tá? Um título de dívida do governo, que é uma renda fixa, você consegue comprar com 50, R$100. Um fundo de renda fixa também, você consegue fazer aportes a partir de R$100, R$500, até a própria previdência. Quanto mais sofisticado for ficando o ativo, maior é o aporte inicial. Então tem ativos de 50, 100, 10, 20, 30 mil, né? Mas você consegue abrir a conta com R$50. E quais os principais erros na hora de investir? Com certeza, um dos principais erros que eu percebo aqui com os clientes é de acreditar em retornos milagrosos. Isso não existe. Não existe retorno milagroso sem risco. Pode até existir realmente investimentos que te dão um retorno muito bom. E existe. Porém, você corre algum tipo de risco. E é importante entender que tipo de risco você está correndo. Se é um risco de crédito, de você não receber esse retorno de volta. Se é um risco de mercado, que são as oscilações dos ativos, porque o mercado oscila muito. Então, isso também é um tipo de risco. Tá? Então, se você entende esse risco comparado a esse retorno que você está recebendo, tudo bem. Mas é importante avaliar, porque não existe investimentos com retorno alto sem risco. Tá? E em relação às taxas, o que a gente precisa levar em consideração na hora de ler aquelas letrinhas pequenininhas dos investimentos? Em relação à taxa de administração, corretagem, imposto de renda? Se tratando de taxas de administração e corretagem, não existe almoço grátis. Obviamente, todos os investimentos, o banco ou a corretora também é remunerada de alguma forma, tá? Então, assim, sempre vai ter algum repasse para o banco ou para a corretora, sempre vai ter. O mais importante é você ter um especialista ao seu lado que esteja te auxiliando. Você pode encontrar, obviamente, nos bancos gerente de banco ou nas corretoras um assessor de investimentos, que você confie para poder te passar todas essas informações de forma transparente, tá? Porque cada tipo de investimento tem um custo específico. Alguns estão embutidos no preço, alguns são taxas de administração, as ações quando você compra também tem um custo. Então, assim, cada tipo de investimento tem um custo diferente. Então, é muito importante você ter esse especialista do lado para te auxiliar nessa apresentação desses custos, tá? E se tratando de imposto de renda, isso é um ponto muito relevante. Porque quando você pensa em resgate diário, ali, em ativos de liquidez, eles têm uma alta carga de imposto, tá? Então, assim, quanto mais líquido for o investimento, maior é o imposto que você paga em cima do lucro. Exemplo, a Previdência é um excelente veículo para você pagar pouco imposto, porque é o único investimento que você consegue ter pagamento de imposto de 10% sobre o lucro. Só que você precisa abrir mão do tempo, né? Porque esse imposto é só acima de 10 anos. Então, assim, se você monta uma alocação eficiente, voltando lá no início, em relação ao seu
perfil e aos seus planos, você consegue diminuir muito também os custos e a carga tributária. E qual o melhor investimento para quem tem pouco dinheiro na hora de investir, para tentar alcançar assim uma boa rentabilidade? Para quem está começando a investir do zero, eu indico realmente abrir um pouco mão do retorno nesse primeiro momento para você conhecer. Então, assim, conhecimento nunca é demais. Então, assim, se você conhece bem os ativos e o risco que você está correndo, você pode rentabilizar mais a sua carteira. Para quem não está começando do zero, o ideal é realmente começar na renda fixa para ir aos poucos passando a conhecer esses ativos para buscar uma rentabilidade melhor. Mas para quem já tem aquele recurso para longo prazo que você pode ter, você pode correr mais risco em relação a esse capital, o ideal é você buscar informações estudando sobre os investimentos ou você ter um especialista que pode te auxiliar. Com certeza isso pode te auxiliar a buscar um retorno melhor. Ana Caroline, como que eu defino quais os investimentos ideais para uma reserva de emergência, por exemplo, ou para um investimento a longo prazo? E como também definir quanto colocar em cada uma dessas aplicações, por exemplo? Voltando para as caixinhas de curto, médio e longo prazo, os ativos de curto prazo são ativos mais seguros, né? Então, renda fixa, fundos de investimentos atrelados à renda fixa, LCI, LCA, esses títulos de dívida de baixo risco, né, de empresas boas, são basicamente o que entra nessa caixinha de curto prazo. Indo para longo prazo diretamente, basicamente a Previdência, com certeza, é o melhor veículo para você investir no longo prazo por conta da tributação que a gente comentou no ponto anterior, né? Ou as ações também, por exemplo. As ações, criptoativos, que são ativos de alto retorno, mas são voláteis, mas ele se encaixa dentro dessa caixinha de longo prazo para buscar um retorno maior. E no médio prazo é tudo que não é os dois. Até dependendo de ações mais conservadoras, também se encaixam dentro dessa caixinha de médio prazo. Então, basicamente é isso. Ana Carolina, minhas perguntas foram essas, mas antes da gente encerrar, tem algum outro ponto que você acredita que é importante levar em consideração na hora de investir? Assim, para fechar, basicamente, o que eu sempre falo com os clientes é realmente você tirar um tempo para organizar suas finanças e também organizar os seus investimentos. Porque no longo prazo faz uma diferença enorme. Então, tirar um tempinho aí do seu dia, da sua semana, do seu mês, olhar como é que foi o ano, como é que foram os gastos, o que você mais gastou, o que você mais economizou, quais foram os erros e acertos, porque é muito bacana quando você olha para trás também e vê qual foi o seu padrão de comportamento perante as finanças e perante também os investimentos, porque isso faz muita diferença. Então, identificado esses padrões, identificado também os gastos maiores, você consegue projetar um futuro, né? Projetar, você pegando, qual foram as médias das minhas receitas, então você projeta isso para frente e vê o que você pode, né, tirar 5, 10% da sua renda hoje, abrir mão do hoje, para você ter um futuro mais tranquilo lá na frente. Tirando, por exemplo, 5% ali para a reserva de emergência, 5 a 10% para a previdência no longo prazo, porque se, querendo ou não, você deixa aquilo ali na poupança, mesmo você que é aquela pessoa que guarda, que já consegue guardar. Conheço vários médicos que já guardam, mas deixa tudo na poupança. Ao final de 10, 20 anos, a diferença é muito grande. Existem muitos investimentos que dão um retorno muito maior e você, ao invés de estar deixando o dinheiro trabalhar para você está trabalhando para ele. Então, é basicamente fazer o trabalho inverso. Ok, Ana Carolina, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de poder falar aí sobre um assunto que eu gosto muito também. E esse foi mais um Conta Pra Gente, o programa de educação financeira aqui da TV Assembleia. Valeu e até a próxima. Faz de novo? Tá bom, né? Quais os principais erros? Oi, tudo bem? Obrigada. Que a gente... Nossa. Fazer essa... Incrível isso. Tá rolando? Tá. Beleza, acho que deu. Acabou.